quarta-feira, dia 14 de março, às 19h30, Vigília dos Lugares Altos. Bispa Cléo Ribeiro Rossafo entrará ao vivo, direto de Israel, com um clamor, determinando a materialização dos projetos de conquistas do povo do Ministério Mudança de Vida. E na sexta-feira, dia 16, Vigília de Jerusalém, às 19h30, com um clamor ao vivo, direto de Israel. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga aí, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém. Vamos abrir em Marcos, e nós vamos ler do capítulo 5, e do versículo 21 ao 42. Marcos 5, 21. Tendo Jesus voltado do barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos, gastando tudo o que tinha e, em vez de melhorar, piorava. Procurou vários médicos, tratou com vários médicos, fez os vários tratamentos e, ao invés de melhorar, ela piorava até perder o último tostão. Aí, doente, mais doente, porque a Bíblia diz que ela piorou, mais doente e pobre. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, olha o que estava na cabeça dela: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente sua hemorragia, cessou sua hemorragia, e ela sentiu que seu corpo estava livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor, e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento.
Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando, se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança, tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e isso os deixou atônitos. Ok. Vamos com a primeira parte, que é a mulher que sofria de hemorragia. Aqui do começo ao fim nós estamos vendo situações muito graves e aparentemente irreversíveis, doenças incuráveis, uma delas que levou até a morte, e pessoas que estavam em busca de solução. O pai da menina, ele era uma espécie de pastor, bispo. Ele era o dirigente. Era como eu, que dirige um trabalho. Mas ele entendeu que ele precisava da fé manifestada no Senhor. Porque ele era um praticante certamente rigoroso para ser um dirigente da sinagoga. Ele era um homem que era um dirigente que cumpria com todas as regras. Mas ele se encontrava numa situação de pânico, porque a sua filha, de 12 anos, estava muito mal. Ele foi buscar ajuda no Senhor. Nesta ida, o Senhor decidiu ir com ele. Veio uma mulher, rompendo a multidão, com um único pensamento: tudo que eu tenho que fazer é tocar no Senhor. Se eu tocar no manto dele, na barra do manto dele, só tocando, eu já serei sarada. Você vê essa mulher manifestando aqui uma fé viva. Mas antes dela chegar nesse nível, ela tentou de tudo. Ela lutou de todas as maneiras humanamente. E eu vou dizer uma coisa para você: quando uma palavra como essa está aqui, e sendo mais uma vez dada pelo Senhor, isso não é força do acaso. E nem tampouco porque não tenho outra coisa para falar. Poderia falar de muitos outros assuntos, ou até continuar o assunto de quando abri o jejum, que dá muito e muito assunto. E muitos dias falando, principalmente se eu decidir pregar só sobre a língua. Podemos falar vários dias sem cessar. Se Deus fala conosco mais uma vez, é porque Ele está lutando para levar as pessoas a entenderem sobre a fé. Sabe quando Deus
vai insistindo com alguém, e insistindo com alguém, e insistindo com aquela pessoa. Eu não quero que você pereça. Eu penso que é Deus dizendo assim, vamos, eu não quero que você pereça. Eu quero que você faça certo, porque eu quero te abençoar. Esta mulher tentou de tudo. Ela lutou com todos os médicos. Ela gastou tudo que tinha. Mas ela ficou mais doente e pobre. Certamente essa mulher tinha uma fé, mas uma fé na religião. E ela não tinha uma fé viva, ela só manifestou a fé viva aqui no Senhor. E enquanto ela estava manifestando a fé dela, ao modo dela, mas voltado para a forma natural, ela só foi perdendo força, dinheiro e mais saúde. E as pessoas precisam entender, e veja bem, por favor, eu não estou aqui criticando, mais uma vez, eu não estou criticando medicina, não estou criticando medicamentos, não estou criticando nada disso. Mas vou dizer uma coisa em definitivo. Se uma pessoa diz que anda com Deus, ela precisa rever a fé dela. Ela precisa analisar que tipo de fé ela manifesta. Se você anda com Deus, a sua dependência deve estar em Deus. Facilmente uma pessoa pode tomar o caminho errado. Eu já vi cristãos, bom, eu estou com um problema, mas eu estou me ungindo todos os dias. E também, eu fui num homeopata e ele me passou, todo dia eu pingo umas gotas. E sabe, também me passaram uns florais. E eu estou todos os dias, antes de dormir, eu também tomo o floral tal, que diz que cura mesmo, sabe? E também, então, aquilo, eu também estou fazendo assim, porque me disseram que uma árvore, igual os meus pais, eles plantaram uma árvore na chácara que diz que cura câncer. Eu acho que então vou começar a vender um pouco daqueles galhos. Por favor. Bom, mas minha mãe não saiu em todas as reportagens. Se uma pessoa fizer o chá dela, ela é curada mesmo. Bom, então, por favor, vamos começar a vender isto aí? Vou ganhar muito dinheiro. Vou começar a vender, tome o chá, venha comprar a erva tal e tome esse chá. E seus problemas acabaram. Vou contratar algum cientista e dizer, vamos rachar, você descobre tudo, faz isso e você vende. Ah, por favor. Não estou dizendo que há coisas que podem até nos fazer sentir melhores e até uma sensação melhor, ou isso e aquilo, mas eu estou falando de viver o poder de Deus. Se você buscar na internet, terá várias terapias que prometem cura de várias doenças. Várias terapias. E a minha experiência com gente diz que eu já vi gente fazerem várias terapias. As mais diversas. Tantas. Para a cura de não sei o quê. De não sei mais o quê. E cura isso, e cura aquilo, e cura aquilo outro. E na verdade eu vou dizer uma coisa. Às vezes quando uma pessoa assume uma posição positiva diante das coisas, ela realmente pode ter melhoras incríveis. Mas se ela quiser ser curada de verdade, ela depende da fé. Ela vai ter que aprender a depender de Deus. Ela vai ter que aprender a depender de Deus. Porque muitas pessoas, elas vão se embrenhando num tratamento natural e de forma natural, numa fé natural. E sabe o que está acontecendo? Está acontecendo a mesma coisa que aconteceu com essa mulher. Estão mais doentes hoje do que antes, estão mais enfermas hoje do que antes, estão mais oprimidas, estão mais perturbadas e estão com muitos outros problemas mais hoje do que antes. E a culpa não é de Deus. Deus nos deu cabeça para pensar. Quando Elias
chamou o povo, disse para o povo: escuta, até quando vão cochear em dois pensamentos? Vocês vão decidir hoje, ou vocês vão ficar com Deus ou vão ficar com Baal. Aí o Senhor Jesus disse: até quando vão servir a dois senhores? Ou vão ficar com Deus ou vão ficar com Mamon? Sabe, definitivamente eu preciso entender: eu vou manifestar fé natural ou fé viva? Eu vou manifestar uma fé natural ou fé sobrenatural? Aonde está a minha confiança? Aonde estou colocando a minha confiança? Eu não estou mandando ninguém parar com isso ou com aquilo, até porque essa é minha fé. A fé, essa fé de não admitir um monte de coisas, ela é minha, eu pago o preço. Cada um tem que saber da sua fé. Se alguém perguntar para mim: bispo, eu paro com isso, eu faço isso, vou dizer: qual é a sua fé? O que é que a senhora faria? Eu faria tal coisa, mas o que você faria? Não, você não pode ir pelo que eu faria, esta é minha fé. Eu não mando, às vezes as pessoas querem que a gente tome decisões por elas. Eu nunca tomo jamais e nem vou tomar decisões por ninguém, porque isso é absurdo e é loucura. A pessoa tem que tomar a decisão da vida dela. O que é que você quer para a tua vida e o que é que você crê que Deus pode fazer. Então pague o preço. Se você crê que Deus pode fazer, pague o preço. Ah, é arriscar muito bom? Eu posso falar que eu já arrisquei e nunca fui decepcionada. E eu vou dizer uma coisa para você em definitivo: se uma pessoa tiver que morrer, ela vai morrer com ou sem tratamento. Se Deus determinou, findou o teu tempo, você morre com ou sem. Quem tem o poder da morte e do inferno nas mãos é Deus. Quem tem é Deus. E se Deus determinar... Ô bispo, então por que algumas pessoas que insistem tanto num sistema contrário à fé, como essa mulher aqui, não morreram para que o nome do Senhor seja glorificado, aqui no caso dessa mulher? E por que alguns até hoje não morreram? Talvez Deus esteja preservando para ela não ir para o inferno. Como assim, bispa? Porque as pessoas, dependendo do nível de problemas que elas vão entrando e vão agravando, elas vão se distanciando de Deus. O problema, ao invés delas chegarem mais perto de Deus, elas se distanciam de Deus. E a misericórdia de Deus é tão grande que Deus vai preservando a vida daquela pessoa, não mais para curá-la, mas para salvá-la. Você aqui entende o que digo? Às vezes a pessoa está dizendo: bom, não morri ainda, é porque Deus vai fazer algo. Talvez Deus está já decidido o seguinte: eu estou lutando para que você se converta. A sua dor está aumentando para que você se converta. Porque eu não quero que você, além de doente, vá parar no inferno. Bispo, isso parece duro demais. Não, isso é inteligente. Se você diz que anda com Deus, você deve andar com Deus. Se você diz que anda com Deus, você deve andar com Deus. E quando nós falamos de andar com Deus, é manifestar uma fé viva no Deus vivo. É depender da fé. Se você diz que crê em Deus, mas a tua fé é totalmente natural, você está se envolvendo só com coisas naturais, só uma fé natural, a sua fé está só em coisas naturais. Eu vou agir assim, eu vou fazer assim, me mandaram fazer isso, mandaram aquilo, disseram isso, disseram aquilo. Podem falar um monte de coisas, espera aí. O que é que você quer e o que em quem crê, no que crê e o que espera de Deus. Deus vai fazer mediante a fé. Deus vai fazer. Mas se você crê, vamos lá, minha gente, nós vivemos no século 21 e está cheio de gente dizendo que anda com Deus, mas está com o pé no muro e outro embaixo. Ora está com o pé na igreja, ora está no mundo, ora diz que crê em Deus, mas na maior parte do tempo manifestam uma fé natural. E nós somos orientados a manifestar uma fé viva, sobrenatural, para viver o poder de Deus. Ou é tudo ou é nada.
Ou você se lança de verdade, ou passa uma vida inteira batendo, dando murros em pontas de faca, e sofrendo, e insistindo em coisas que não vão mudar em nada. Eu estou cansada de encontrar pessoas insistindo num sistema, num estilo de vida, num pensamento, num assunto que não as move do lugar sequer. Não as move, mas ao contrário. Muitas estão ficando igual essa mulher aqui, com um problema. Estamos falando de doença, mas isso você pode abrir para várias áreas da vida. Ela foi ficando pior e ainda perdeu tudo que tinha. Ficou mais doente e pobre. Mas era a fé. A fé que ela manifestava levou ela a ficar mais doente e pobre. Aí alguém pode levantar o dedinho, como sempre, tem aquele emocional e religioso, principalmente o emocional. Ai, mas eu estou fazendo tudo que eu posso. Deus sabe que eu estou fazendo, como se isso fosse comover a Deus. Não adianta se fazer de coitado, de pobre coitado. Ah, ninguém está na minha pele, ninguém sabe o que eu estou sentindo, ninguém sabe o quanto que dói. É muito fácil falar, é muito fácil, ninguém sabe o que eu estou vivendo. Não, não é nada fácil. Fácil sim é falar. Mas muitos que dizem isso estão equivocados. E quando eu falo aqui, eu me preocupo de verdade com as pessoas e invisto de verdade, amor, oração e dedicação a elas. Eu posso não estar tomando cafezinho com elas todos os dias, ou talvez nunca tome, mas pode contar com uma mulher que ora, que te apoia, que vai cuidar de você com amor. Eu tenho amor, eu não falo que tenho amor. Eu não faço coraçõezinhos e mímicas para comover você. Você não vai encontrar eu fazendo nenhum movimentozinho. Não faz parte do meu temperamento. Mas eu amo as pessoas, não um amor piegas, um amor de conversa. Eu estou falando de um amor na prática. De desejar ajudar as pessoas a vencerem, a se realizarem, a serem felizes, a encontrarem o equilíbrio, a serem curadas pelo Senhor. De todas as maneiras. De todas as maneiras. Então eu sinto a dor das pessoas. Quando eu fico sabendo que alguém está com alguma situação, aquilo dói no meu espírito, e as pessoas que trabalham comigo sabem o quanto eu me sensibilizo e digo, não, mas em nome de Jesus, não aceitamos. Não pode ser assim, e nós vamos brigar contra isso. E confiar no Senhor. Esse é o espírito. Mas você tem que entender sobre esta fé aqui. Seja lá o que você está passando. Analise que tipo de fé está manifestando. Em que direção está seguindo. Que espírito está dominando você. E você vai lutar com a fé viva ou com a fé natural. Porque a fé natural levou essa mulher a ficar mais doente e bem pobre. Isso mostra que o Senhor em nenhum momento olhou para ela e disse, coitadinha dessa mulher, não é? Olha só, ela está lutando tanto, quanta luta. Eu preciso olhar para ela porque ela está doente, sabe? E ela está gastando todo o dinheirinho dela, a judiação. Ela está ficando muito pobrezinha. Eu vou fazer algo por ela. Não. A fé dela, a atitude dela levou ela a este estado e Deus não interveio. Não mexeu. Não botou a mão. Mas penso que o Espírito Santo a conduziu nesse dia aqui. Penso que o Senhor preservou sim a vida dela. Penso que o Espírito Santo a levou aqui. Isso sim.
Mas a escolha dela foi fazer o tratamento com todos os médicos imagináveis e gastar todo o dinheiro. Bom, isso foi escolha dela, é atitude. Era a fé dela, ela manifestava a fé do jeito dela. E tem gente que é exatamente isso. Ele está agindo a fé, mas uma fé natural. E está esperando que Deus haja em cima dessa fé natural, não. Eu penso que a misericórdia de Deus com ela foi grande porque não deixou ela morrer. E segundo ponto, também a levou a entrar na multidão, certamente a dirigiu, para que ela fosse viver o milagre dela e pudesse manifestar essa fé. E vejo que ela foi inteligente, quando ouviu falar de Jesus, certamente, então se despertou e disse, bom, eu já fiz de tudo, já lutei, já fiz um monte de coisa, agora chega. Chega. Até porque ela nem dinheiro tinha mais para lutar. Com o que ela estava lutando. E ela, certamente, muito debilitada, abriu caminho na multidão. Com um pensamento único. Se eu tocar nas vestes, se eu tocar na borda da roupa dele, se eu tocar, eu vou ser curado. E foi mesmo. Você vê o que é uma mudança de visão, de espírito, de fé? Foi mesmo, na hora. Na hora ela tirou o poder de Jesus. Jesus ficou procurando. O que é que foi, Senhor? Quem é que me tocou? Senhor, tem uma multidão que está te apertando, Senhor. O Senhor pergunta quem te tocou? Não estou perguntando quem me tocou desse jeito. É que alguém tirou de mim poder. É diferente. Aqui você vê, tem fé e fé. Tem gente que até está fazendo uma coisa, mas algumas estão tirando o poder do Senhor. Tem gente até que está tocando do Senhor, mas ele está tocando como todo mundo toca, mas em toda uma multidão, a Bíblia não diz que uma segunda pessoa tirou o poder do Senhor. Mas essa mulher tirou o poder do Senhor. Então tem maneiras e maneiras. Você pode orar, você pode buscar, você pode ser um cristão, você pode ser um monte de coisas e não tirar poder de Deus. Porque é uma fé viva em ação. É um crer sem duvidar. Que faz com que a gente consiga tirar poder de Deus. E vivê-lo. É muito engraçado, deve ter sido muito interessante a cena. Quem me tocou, gente? Senhor, tem uma multidão tentando te pegar, te tocando. E o Senhor vem perguntar quem me tocou. Não é esse tipo de toque, não. Não é esse tipo de toque. Estou falando de alguém que me tocou tirando o poder. A mulher nem tocou na pele dele. Ela tocou na roupa. Mas ela tirou poder. Ela não tocou na pele. Ela tocou na roupa. E ela tirou poder. É esta fé que o Senhor espera de você. Que você manifeste uma fé sobrenatural. Uma fé viva. E você manifeste de tal maneira, creia, que não ouça mais nada, não olhe para lugar nenhum e se firme no Senhor. Essa mulher passou 12 anos, ela continuava doente, mais doente, agora pobre. 12 anos atrás, se ela tivesse conseguido manifestar essa fé, ela não teria chegado nesse ponto. Mas tem gente que é exatamente assim. Ele vai, mas uma hora vai acontecer, né? Uma hora vai mudar, né? Tem que acontecer, né? Porque pior que tá, não fica. Ah, não? Como não? A mulher foi, além de mais doente, ficou pobre. E se ela não encontra o Senhor, ia ficar um pouco pior, sim. O que podia piorar mais? Agora é só morrer. Porque ela estava mais doente, após 12 anos, sangrando sem parar, sem vida. Imagina uma mulher sangrando por 12 anos.
sangrando por 12 anos, uma hemorragia. Quando se fala de hemorragia, não é uma menstruação mensal comum. É um sangramento que escorre, que descontrola. A pessoa não tem vida social, ela não tem, porque ela não tem o que fazer. Sem contar a fraqueza, a anemia. E essa mulher ficou 12 anos nesse estado decadente, ficando mais doente e empobreceu. Então, tudo que ela fez foi totalmente em vão. A única coisa que trouxe a ela resultado foi ela romper, abrir caminho na multidão e tocar nas vestes do Senhor, crendo, como ela disse, se eu tocar, tudo que eu tenho que fazer é tocar. No manto dele eu serei sarada. E foi mesmo. E foi mesmo. E aí, quando o Senhor olha, ela, quem me tocou, encontra com ela. E ela conta, estava tremendo, porque você vê que a própria religião a impedia de tomar aquela atitude de fé. Né? A lei dizia que uma mulher naquele estado não podia nem chegar perto de um sacerdote. Então, claro, ela estava, quando diz que ela estava com medo por causa disso, porque inclusive a própria religião a impedia de manifestar uma fé ousada. Pessoas religiosas normalmente não têm coragem de serem ousados e arriscar na fé. Eu já disse a você que várias vezes eu fui ensinada, e entendo que não era nenhuma maldade isso ou aquilo, mas era a visão da pessoa. Não faça isso, não faça aquilo, não, isso é muito perigoso. E na minha visão de vida, perigoso e terrível é você passar a vida inteira insistindo numa coisa que não te move do lugar e que só te leva a uma escravidão maior. Eu tenho uma fé que me leva a crer o seguinte: é tudo ou é nada. Ou eu sou de Deus ou não sou de Deus, ou eu vivo uma fé ou não vivo. Ou eu vou ver o poder de Deus, ou tem alguma coisa que não está certa. Segundo ponto, quando resolveu essa questão, o Senhor estava indo com Jairo para a casa dele. Sabe o que aconteceu? Chegaram o pessoal e disseram: tua filha morreu. Bom, esse homem, ele teve que ter muita humildade. Porque normalmente, os pastores, os dirigentes, os bispos, isso e aquilo, eles ficam muito cheios de si. Muitos estão perdidos porque já não aprendem mais nada. E se incomodam, inclusive com aquilo que aparece. E não deixam entrar nada. Nada. Quantas vezes eu vejo pessoas que, agora eu sou um ministro, eu sou isso e aquilo, eu não aprendo mais nada, não entro mais nada, nada me diz nada, e porque agora eu sei tudo. Deus fala por mim, faz por mim e acabou. E a pessoa não tem mais evolução no espírito. Mas esse homem, mesmo dirigente, sabendo a represália que sofreria em relação a religiosos, porque os religiosos, e ele era um religioso, e ele como um dirigente da sinagoga, buscar por Jesus, era pior do que o povo. Porque todos esses religiosos criticavam Jesus, e ele como dirigente da sinagoga se submeter a ir buscar ajuda em Jesus, realmente ele teve fé, muita fé. Porque a fé é exatamente isso, é quando você consegue romper com um monte de situações. Ele rompeu com limites, ele rompeu, como essa mulher, ele rompeu com uma fé que ele não só praticava, mas ensinava. Ele certamente teve que ignorar as perseguições que ele sofreria. Imagina ele aparecer no meio de uma multidão
E as pessoas todas olhando e dizendo, oh, aquele lá é o pastor fulano, que está lá com Jesus. Nossa, mas eles não gostam de Jesus, eles criticam a Jesus. Imagina. Imagina. E ele venceu tudo isso. Então, quando ele venceu todas essas situações, que a própria religião, a própria posição dele, já era um impedimento. Um grande impedimento. E ele rompeu com tudo isso. Então ele já estava mostrando a fé. E o Senhor, tanto é que o Senhor estava indo com ele. Aí chega e diz assim, ó, tua filha morreu, tá? Não precisa mais incomodar o mestre. Sabe o que o Senhor falou? Ignora isso, tão somente creia. Vamos embora. Não foca nisso não. Olha só o ensinamento do Senhor. Olha só o ensinamento, é o que você tem que aprender, o que nós. Quantas vezes estamos buscando a Deus, e buscando com toda a força, como ele estava. Puxa, ele estava rompendo com um monte de situações da vida dele. E de repente, perda de tempo, tua filha morreu. O Senhor disse, o Senhor, ignora isso aí. Então somente creia, creia. Porque às vezes é isso. Você está buscando por mudança e é surpreendido negativamente por uma má notícia. O que você faz? Muitos já começam a murmurar e a falar um monte de asneiras. Mas o que é que Deus espera de você? Que você siga o conselho que ele deu a Jairo. Então somente creia. Chegando lá, e mais, ele levou apenas 3 dos discípulos. Você vê que há pessoas que, talvez realmente ele tinha uma obra com aqueles 3 que, ou esses 3 estavam abertos, que os outros não estavam. Ele pegou só aqueles 3, chegou lá, o povo estava chorando, porque é exatamente isso. Estava na casa do dirigente, certamente era todos ali praticantes da religião. Mas todo mundo chorando e desesperados. Jesus chega e diz assim, preste atenção nisso, hein? Que eu li agora. Por que tanto lamento e alvoroço? A criança não está morta, ela vive? Começaram tudo a rir. Olha a mudança rápida. Estava um lamento, uma gritaria. Você lê aqui e vê aqui, ó. Então entrou Jesus. Por que este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. E todos começaram a rir. Você vê o que é uma pessoa ser religiosa, ser emocional? O mesmo que está chorando, em 2 minutos está rindo. Era para esse pessoal tão rapidamente começarem a rir, quando Jesus lançou uma palavra de fé? Mas tem gente que é assim. Quando a palavra de fé vai, o mesmo sujeito que estava lamentando é o mesmo que pode rir ou simplesmente parar e dizer, não penso que seja assim. Outra hora, quando você motiva uma pessoa a se reerguer, a mudar a fé, dependendo de como está o espírito dela, ela fica com raiva de você. Só reagir. Acha que é fácil reagir? Se fosse fácil, eu já teria reagido. Não. Se quisesse reagir, já teria reagido. Não é se fosse fácil. Porque se você buscar facilidade em alguma coisa, você não vai reagir em nada na tua vida. Em nada na tua vida. Em definitivo, se você esperar que as coisas sejam favoráveis para você começar a tomar uma decisão dentro da fé, esqueça. Esqueça. O mesmo pessoal que estava rindo, estava chorando, passou a rir. Porque emoções, gente emocional é isso mesmo, ele oscila. Ele amanhece bem, vai deitar mal, ele está de bom humor, fica de mau humor, ele quer, daqui a pouco não quer mais, ele não sabe o que ele quer.
Entendeu? Ele quer contar o problema dele para todo mundo, ele quer lamentar o problema dele para todo mundo, ele quer que todo mundo tenha dó dele. Alguns já têm até o pensamento assim: ai, bispo, mas só fala para não falar. Mas se eu não falar, como é que as pessoas vão saber? Mas desde quando que elas precisam saber? Ah, mas se eu não falar lá na minha casa que eu estou vivendo esse problema, essa situação, se eu não falar para as pessoas, como é que elas vão saber que eu estou com um problema? Ué, e isso vai fazer diferença? Elas têm poder para mudar a tua vida? A Sunamita disse que estava tudo bem e acabou. Quando Moisés morreu, o Senhor deu 30 dias para o povo lamentar a morte dele. Tem gente que está há 30 anos lamentando. Ó, minha gente, 30 dias, tá? Você chora tudo que tem que chorar, faz o que tem que fazer. Depois disso, vida nova, vira a página, tá? Vira a página. Tem gente que não, ele não vira o disco, ele não vira a página. Ele está lamentando o mesmo problema, a mesma situação, aquela perda, aquele acontecimento, aquilo que me fizeram, aquilo que não fizeram, aquilo há 500 anos, ó, 30 dias, tá? Lamenta, tudo tem lamentado Moisés. Depois, vida nova, tá? Não vai mais chorar defunto, não. Acabou. Mas tem gente que não muda. Ele lamenta, ele chora por um morto. Antes mesmo do morto, está morto. Do sujeito está morto. Ele chora coisas, ele lamenta. E Deus está esperando, manifeste a fé. Manifeste a fé. Não fale do problema, não reclame dele. Não fique lamentando. Ai, por que isso aconteceu comigo? Por que aconteceu comigo? Bom, já aconteceu. Agora lute com a fé. É o que Deus está esperando. Lute com a fé. Não seja emocional. Está aqui, estavam chorando, de repente passaram a rir. O Senhor falou: saiam todos. Saiam todos. Bando de emocionais. Ele não usou bando de emocionais, o bando é meu. Mas ele mandou sair. Entendeu? Saia. Vou ficar aqui, ó. Está escrito aqui, que eu li para você. Fica só os 3 discípulos e o pai e a mãe. Foi lá e disse: menina, levante-se. Imediatamente ela levantou e começou a andar. Mais uma vez o Senhor está dizendo o quê? Levante-se. Levante-se. E abra caminho na multidão e reaja na tua vida. E é com a fé. O dirigente da sinagoga entendeu que era com a fé viva. E ele foi manifestando a fé. Essa mulher, depois que chegou ao fundo do poço, entendeu que somente a prática da fé viva poderia salvá-la. E é o que o Senhor está dizendo a você. Manifeste a fé viva. Você quer viver um grande milagre em 2012 e sair melhor do que todos os outros anos, podendo testemunhar o poder de Deus? Manifeste uma fé viva. Tenha coragem de tomar as decisões certas e se posicionar corajosamente em Deus. Amém?